Ok. Agora Atos 20. Atos 20. Atos capítulo 20, verso 28. Atendei por vós, ou outras traduções, olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constitui bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Até aí. Alguém tem alguma pergunta, alguma ressalva para fazer das três primeiras dos três primeiras colocações que eu fiz? Alguém quer fazer um acréscimo? Ninguém teve? Amém. Tá, então essa recomendação aqui de Paulo, vocês conhecem esse texto, a maioria de vocês fizeram o estudo desse texto, a despedida de Paulo da igreja de Éfeso, com os presbíteros. E essa despedida, o discurso de Paulo é um discurso pastoral. Esse discurso, ele é um discurso instrutivo, é um discurso que revela a característica de um pastor e a qualidade que o ministro deve ter. Então nós temos diversos versículos no texto que vão ensinar as qualificações de um ministro. E eu separei só o verso 28 para atentar para duas coisas. Então ele aconselhando os presbíteros, a liderança, a reunião de obreiros de Paulo consistiu nesse discurso. E no verso 28, ele está ali discorrendo e ele vai dizer: atendei por vós e pelo rebanho. Então, ele divide o cuidado dentro da igreja em duas classes: os liderados e os líderes. Os líderes e os liderados. Então ele pede para ter cuidado, para zelar por essas duas classes. Então é isso que nós também devemos aprender hoje. Então Paulo diz: atendei por vós, olhar por vós. Vocês como ministros, obreiros, pregadores, pastores, diáconos, músicos, serventes da obra de Deus, pessoas selecionadas, escolhidas para fazerem a obra. O primeiro princípio é: tomem cuidado com as vossas vidas, cuidem de si próprios, cuidem de si mesmos. Ele está querendo dizer, por que ele diz atendei por vós, depois pelo rebanho? Por que o vós vem primeiro do que o rebanho? Porque Paulo está dizendo, sem vocês se prepararem, sem vocês estarem em boas condições, vocês não terão condições de cuidar do rebanho. Por isso que o vós vem primeiro. Atendam por vós, cuidem de si próprios primeiro, preparem-se, capacitem-se, zelem pela vida pessoal, depois sirvam. Então é isso que ele está dizendo: olhai por vós, tenham cuidado de vocês. Então quero tratar da vida de vocês. Como ministros, aqui nós temos profissionais, nós temos estudantes, nós temos donas de casa, nós temos pessoas que já estão engajados em muitos afazeres, pessoas extremamente comprometidas com a vida secular. E temos pessoas aqui, também a maioria, comprometidas ministerialmente. Então você tem a vida social, vida civil, vida ministerial. Você tem que estudar, trabalhar e você tem que servir, pregar, aconselhar, visitar, arrumar, organizar. Só que no meio de tudo isso, você deve ter cuidado com a sua vida pessoal. Ela é importantíssima. Por isso que Paulo vai dizer, no meio daquele fogo cruzado, daquela reunião densa, no meio daquele extenso compromisso que era a igreja de Éfeso, ele vai dizer, em meio a tudo isso, em meio ao chamado, em meio à idolatria aqui de Atenas, a idolatria da Grécia, não se esqueçam de cuidar de vocês.
Então atendei por vós. Vocês precisam ter, esse atendei por vós compreende o quê? Primeiro, santificação. Santificação. Preocupem-se com a sua santificação. O que é a santificação? É o processo de separação do ministro, de consagração, de purificação, de comunhão. Richard Baxter diz assim, os pecados do ministro são os pecados da igreja. Os pecados do pastor, os pecados do obreiro, diácono, os pecados do discipulador são os pecados dos discípulos. Os pecados do ministro são os pecados da igreja. Ele vai refletir. Então você não pode dar o luxo de fazer a obra de Deus estando continuamente no pecado, estando andando na carne. A Bíblia diz que a inclinação para a carne é morte. Então quando ele está dizendo, o Paulo está dizendo, olha, olhai por vós, santifiquem-se, purifiquem-se, zelem pela vossa pureza. Será que tem alguém aqui dentro de nós que serve a Deus e não é puro? Será que alguém está negligenciando a santificação? O processo de separação, o processo que o Espírito Santo me conforma à imagem de Cristo, o processo que o Espírito Santo faz brotar em mim o fruto do Espírito. Você está crescendo em longanimidade, você está crescendo em benignidade, você está crescendo em temperança, mansidão, domínio próprio, está crescendo em alegria, em paz, em amor, em fé. Esse é o cuidado que você deve ter, você que está à frente. Por que Paulo está dizendo? Mais uma vez, para que isso reflita no rebanho, um pastor longânimo, um obreiro benigno, uma obreira mansa, uma pessoa que tem domínio próprio, fidelidade, temperança, amor, porque os frutos refletem a natureza de Deus, e o ministro tem a obrigação de refletir a natureza de Deus para a congregação. Então, santificação. Por que o ministro tem que zelar por ele? E esse zelo compreende santificação. Levítico 10. Serei santificado diante do meu povo através daqueles que se achegarem a mim. É um dever daqueles que se achegam a Deus, daqueles que ministram no altar, serem santificados. Vamos abrir esse texto, que esse texto é muito interessante. Levítico. Levítico 10, Levítico capítulo, Gênesis, Êxodo, Levítico. Levítico 10, verso 1, todos abram, mesmo eu lendo. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um do seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, que lhes não ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão, agora ele vai dizer por que ele matou. Isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade, ou na sua tradução, serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Entendeu? Um ministro não pode se achegar a Deus sem santificação. É uma exigência do obreiro, do músico, do pastor, daquele que ministra na casa de Deus, a santificação. Porque é uma exigência. Deus matou, puniu, reprovou Nadab e Abiú por causa da negligência deles quanto à santificação. Segundo o historiador Flávio José, eles estavam bêbados. Ervas estranhas estavam no incensário.
O horário não era o horário prescrito para a queima do incenso. E não eram eles que poderiam fazê-lo, só o seu pai Arão. Ou seja, foi um ato dotado de falta de consagração, de santificação, de separação. E Deus não tolera. Como está a sua santidade? Eu quero que vocês ouçam isso aqui, por favor, não relativizando, eu estou falando sério. Eu sei que tem obreiros aqui que não estão se santificando. Obreiros que estão andando na carne. Obreiros que não estão se esforçando para a sua pureza. Estão passando problemas com imoralidade, com mundanismo na mente, com carnalidade, e ainda assim querem ou estão ministrando. E Paulo está dizendo, não, calma. Olhai por vós. Zelem por vocês. Cuidem de si próprios, vocês ministros. Vocês não são máquinas que no horário da obra funcionam e trabalham sem que haja responsabilidade. Não, 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 não. Vocês ministram, mas são participantes do corpo. Vocês devem crescer em santificação. Agora notem, quando Paulo fala olhar por vós, ela não é um processo involuntário. A santificação não é unilateral apenas. Ela é operada pelo Espírito Santo, mas com a nossa cooperação. Como que se santifica? Usando os agentes, os meios da graça. Oração, jejum, meditação nas Escrituras. Vós já estáis lavados pela palavra que vos tenho falado. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. E todos nós com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória à sua imagem pelo Espírito. Oração. Então vocês têm que buscar os meios da graça para se santificarem. Olhem por vós. E como ele está em Levítico 10, é uma ordem. Por favor, não negligenciem isso. Zelem por isso. É perigoso estar à frente. É perigoso servir. É perigoso sem que vocês estejam se santificando. Talvez na correria da vida, no dia a dia, no fardo ministerial, nos grandes afazeres, vocês estão esquecendo. Mas Paulo fez questão de não permitir que o tal ocorresse. Baxter disse no seu livro, tomem cuidado para que alimentando os outros, vocês mesmos não morram de fome. Está servindo tanta gente e não serve a si próprio. Santificação. Santificação. Olhar por vocês. Segundo, olhar por vocês compreende, dentro já do contexto de santificação, vida devocional. Nutra-se da graça de Deus. Primeiro, vida devocional compreende leitura. Ok? Cuidar de você mesmo é zelar pela sua vida devocional. Deixa eu dizer algo para vocês. Eu não sei o que vocês estão fazendo no dia a dia. Eu não sei se vocês estão fazendo cursos, etc, etc. Se vocês têm 1 milhão de discípulos e coisas para fazer. Não abram mão da vida devocional. Ela é o oxigênio da alma de vocês. É o oxigênio do cristianismo, do viver de vocês. É o oxigênio, é a seiva do ministério. Sem vida devocional, vocês são ossos secos que se levantaram, sequíssimos, e estão trabalhando na mais pura sequidão. Não abram mão da vida devocional. É um dever, é uma obrigação. E vida devocional compreende leitura da palavra.
Quando Jesus está dizendo assim lá em João 6, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que dura pela eternidade. Aí ele vai completar, eu sou o pão da vida, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então está dizendo que a palavra não é só para ser pesquisada, estudada, sistematicamente, teologicamente, com o propósito de ensino, mas também de alimento. Seu coração tem que arder quando você lê as Escrituras. Você tem que entrar na história quando você lê as Escrituras. Você tem que se conformar aos textos, à passagem, à história do que você está lendo nas Escrituras. 1 Timóteo 3,16 diz o quê? 1 Timóteo 4,16 diz assim, ó: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, pois fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Olha que interessante, o que Paulo está ensinando a Timóteo em 1 Timóteo 4,16? Ele está ensinando assim, olha, você é pastor, você cuida de uma igreja, você é ministro, mas tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque você não vai só salvar os outros, mas vai salvar a ti mesmo. Coma também, Timóteo, estude para si também, Timóteo, se alimente você. Então é um texto para um ministro, para um obreiro, num contexto de igreja, a mesma coisa para você. Então tem cuidado de ti mesmo. Ou o que Paulo está dizendo, Timóteo, você está matando a fome dos outros e está morrendo de fome. Timóteo, você está ensinando, você está servindo e não está sendo servido. Vida devocional, leitura, é indispensável na sua vida. Agora, se você está fazendo outra coisa e negligenciando isso, você não está fazendo nada. Você não vai a lugar nenhum. Porque quando você canta, quando você prega, quando você ora, quando você faz qualquer outra coisa, ninguém está interessado no que é seu. O que é seu não traz vida para ninguém. O que é seu não edifica ninguém. O que é seu não pode promover transformação em ninguém. É só o que é de Deus. Então, se você não se saturar de Deus, você não vai transmitir vida para aquilo que está morto. E essa vida vem das Escrituras. Então você precisa ter vida devocional. E não leitura como método de estudo para preparar sermãos, mas a leitura e o estudo para sua edificação, meditação, santificação. Não abra mão. Você precisa ser um homem que todo dia, antes de deitar, diga: Deus falou comigo hoje. Você precisa ser um homem que todos os dias, antes de dormir, diga: Deus falou comigo hoje. E como Deus vai falar com você? Somente através da vida devocional. Se você não reservar um tempo para meditar nas Escrituras, você não vai ouvir a voz de Deus. E uma pessoa que não ouve a voz de Deus, ou que não tem discernimento, ou que não anda nessa graça e nessa comunhão, ela tem pouca chance de triunfar sobre o pecado, o inferno, a carne e o mundo. Então, tem que cuidar de ti mesmo. Conselho para os bispos. Suponhamos que eu sou o apóstolo Paulo, vocês são os presbíteros, obreiros, bispos de Éfeso, e eu estou discursando na minha despedida e preparando vocês para a complexidade da obra ou do cuidado da igreja, os quais vocês são responsáveis. E uma das direções é: cuidem de vocês. Aqui nós estamos sendo agora egoístas. Agora é cuidado com você. O ministro, pelo menos os zelosos, eles têm a propensão de querer fazer tudo para todos. Serem intensos, pregar, evangelizar e cuidar da ação social, mas se esquecem de si próprios. Então, a leitura.
na vida devocional? Dentro da vida devocional, oração. Atos 16. Oração. Atos 16, vocês podem colocar aí Lídia e a mulher com espírito de adivinho. Em ambos os casos, Paulo está fazendo a sua viagem, ele para em Troade, vê um varão e diz: passa daqui para Macedônia. E ele vai chegar até, se eu não me engano, Filipos. E lá ele encontra a vendedora de púrpura, Lídia. E depois ele se depara com a mulher que tinha espírito de adivinho. Ele expulsa. Com Lídia, ele prega ela e batiza ela e a família. Com a mulher com espírito de adivinho, ele expulsa o demônio. Mas em ambas as situações de Atos 16, vejam só, Paulo está no clímax do seu ministério de evangelismo, missões, plantio de igreja e teologia. O que Paulo está fazendo antes desses dois casos? Antes de pregar a Lídia e antes de expulsar. A Bíblia diz que eles estavam procurando um lugar de oração. Eles estavam indo à hora da oração. Paulo estava reservando aquele momento para a vida devocional, apesar de ser o apóstolo que ele era, intenso como era, compromissado. Ele tinha só a obrigação de difundir o evangelho no mundo gentílico, nos continentes, fazer 3 viagens missionárias colossais. E nesse interim, nesse fogo cruzado, nesse fardo que foi dado a Paulo, Paulo procurava um lugar de oração. Paulo tinha vida devocional. Paulo procurava ter comunhão com Deus em oração. Isso significa que tem que cuidar de ti mesmo, porque Paulo dizia o quê? Eu posso estar ganhando o mundo e perdendo a minha alma. Eu posso estar ensinando a tantos e ficando analfabeto. Eu posso estar alimentando judeus, gentios e bárbaros e estar faminto. Vejam só, eu estou falando claramente, Paulo estava, se eu não me engano, na sua 2ª viagem missionária. Deixa eu ver se eu lembro. Atarefadíssimo. Ele tinha só essa função. Deus confiou para mim o evangelho aos gentios. Viagens que duravam meses. Tessalônica, Bereia, Acaia, Macedônia, as 7 igrejas da Ásia, Roma. Olha a envergadura de Paulo. Vocês estão entendendo? Então Paulo tinha compromisso. Paulo fazia traduções, Paulo escrevia, Paulo plantava igreja, Paulo trabalhava na confecção de barracas, mas Paulo, com toda esse compromisso, não negligenciava a vida de oração, o devocional. Olha que coisa tremenda. Estava procurando um lugar para orar. Estava indo ao templo na hora da oração. Sempre me lembro de vós nas minhas orações. E fazendo menção de vós nas minhas orações. Ele fala isso para Filipe, para os filipenses. Fala isso para Filemão. Fala isso para os colossenses. Por favor, se vocês não forem homens que oram, vocês têm pouca condição de terem resultados na vida de vocês. Então, vida de oração no devocional. Não abra mão do devocional. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, para todos que estão aqui, para as meninas também. Por favor, que eu falei para a Juliana quando eu conversei com ela esses dias. Vocês prestem muita atenção. Até o Fabinho, que não está aqui, mas vai me ouvir pelo CD.
Vocês precisam serem conhecidos como homens e mulheres piedosos. Essa deve ser a marca de vocês, o viés de vocês. Quando vocês passarem, assim como aquela viúva olhou para Eliseu, aí vai um homem de Deus. Essa marca. Vocês não podem ser conhecidos, aí vai um homem de negócios. Ali passa um intelectual. Ali vai uma mulher bonita, ali vai uma sensual. Não, ali vai um homem de Deus. Ali passa uma mulher de Deus. Quando alguém for na sua loja, você for balconista, a impressão que ela tem que sair, um homem piedoso me atendeu. Um homem santo me atendeu. Um homem espiritual me atendeu. Vocês devem serem conhecidos. E eu sei que a maioria de vocês, esmagadora, não está nem perto de ser conhecido por isso. Vocês precisam serem conhecidos pelas vidas devocionais. E eu me reporto mais uma vez ao Ravenhill, o seu livro, porque é tarde do Pleno Avivamento. Os maiores homens que eu conheci eram os de maiores vidas devocionais. Nenhum homem é maior que a sua vida de oração. Diga-me o quanto um homem ora, e eu direi o quanto ele é grande diante de Deus. O que vai fazer diferença é o nosso tributo diário a Deus. Vocês precisam ser conhecidos pela piedade. Você pega o puritanismo. Quem eram os puritanos? Os intelectuais da fé. A maioria deles possuía doutorado. Eram mestres. Para você ter uma ideia, Robert McCheyne, com 10 anos, já falava hebraico e grego. Joe Owen, quantos títulos? Você vai ver Cotton Mather, Richard Baxter, você vai ver Matthew Henry. Eram intelectuais, eram homens versados. Mas como o puritanismo é conhecido? Pela piedade. Pela separação, pela oração, pela consagração. Meu Deus, nós não podemos ter aqui na Igreja Aliança do Calvário, presidida por mim, que tem essa vertente, desde o primeiro dia que foi fundada, essa vertente dos heróis da fé, dos mártires cristãos, dos homens de oração. Ela não pode ter aqui pessoas frias, pessoas de negócio, pessoas tecnológicas. Você tem que ser conhecido pela sua piedade. Sejam conhecidos pela vida devocional. O resto é complemento, o resto da reunião que eu vou falar. Isso aqui é a espinha dorsal. Sejam homens de oração, mulheres de oração, homens de jejuns, estudiosos e meditadores das Escrituras. Cresçam em santificação, pureza. Graça tem que ser destilada dos lábios de vocês, senão é uma loucura, é uma empresa e cada um cuida da sua repartição carnal e naturalmente. Não tem cabimento, as armas das nossas milícias não são carnais. Eu quero olhar para vocês, quero que os outros olhem para vocês. Ali vai um homem de Deus. Isso tem que ser adquirido pelo esforço de vocês. Eu acredito que isso tem a ver com escolhas e prioridades. Tem a ver com escolhas e prioridades. Onde está o seu tesouro, aí está seu coração. Talvez o coração de vocês, o tesouro não esteja na piedade, não esteja na vida devocional, esteja no pragmatismo, esteja na pressa exagerada, esteja no improviso, esteja no criticismo. Se tornam muito críticos e começam a julgar a si próprios. Vós sois o que julgam a vós mesmos. Não. Eu me recordo aqui de um fazendeiro puritano no século XVIII. Um fazendeiro que tinha na sua fazenda, no alto do seu quarto, uma sacada. Ele tinha vários funcionários trabalhando na fazenda, ímpios. E naquela época, a oração era extemporânea. Não era litúrgica igual. A oração extemporânea é orar em voz alta.
Até o século XVIII não existia oração em voz baixa. Isso aí veio agora, isso aqui é novo. Isso aqui é do presbiterianismo, que inventou a oração litúrgica. Mas antes era oração extemporânea, oração feita em voz alta. Os funcionários desse fazendeiro puritano ficavam impactados, constrangidos de ouvirem a oração do homem. E o homem todas as manhãs orava 2 horas pelo menos. E nessas orações os funcionários ouviam que ele intercedia por eles. Nossa, meu patrão está orando por mim. E alguns ficavam escandalizados com esse testemunho da piedade puritana. Você imaginou, Sandro, a Ana Luísa convertendo com a sua oração lá na empresa? É mais ou menos isso. Homens piedosos. Vamos ser conhecidos por isso. Esse século não acha isso atraente. Os teólogos desse século não acham isso atraente. Não estou generalizando, alguns sim, mas a grande maioria esmagadora preza só pela ortodoxia, o intelectualismo, o conhecimento, mas não a piedade. Tem que ser marca. Só que isso só vai acontecer trabalhando por santificação, trabalhando em orações exaustivas, meditação das Escrituras, separação do mundo. Eu queria que nessa igreja tivesse pessoas assim. Pessoas que eu pudesse dizer, olha, eu vou consultar o obreiro tal, porque ele é um menino muito piedoso. Eu vou falar com o pastor tal, porque ele é um homem muito piedoso. Eu vou falar com a irmã fulana, é uma irmã de muita oração. Deus deve estar falando com ela nesse período crítico. Copiei um sermão da internet. Não, pastor, isso aí eu vi no Jornal Nacional ontem. Isso é assim mesmo. Não pode ser. A Marta poderia ser uma mulher dessa. A Suzana poderia ser uma mulher dessa. A Nélia podia ser uma mulher dessa. O Leandro Montanha podia ser um homem desse. Mas não tem jeito, se não houver separação. Eu vou dizer uma coisa para vocês estão diante de um homem que morre por causa disso aqui. Que tem fissura, paixão, obsessão para ter isso aqui. Eu gostaria de ter um doutorado de teologia, de ter um conhecimento profundo no hebraico e no grego, mas perto disso aqui. McCheyne diz o quê? Um homem santo é uma arma poderosa nas mãos de Deus. Então nós precisamos disso. Então esse zelai por vós, Paulo está dizendo, eu quero homens santos, piedosos. Está na hora de Deus levantar pessoas assim. Vocês precisam ter isso. Não pode ser a igreja de um homem só. Tudo é para o pastor Paulo. Não, deixa que o pastor Paulo ora. Deixa que ele jejua, deixa que ele se retira. Deixa que ele se vira. Está na hora de vocês terem uma independência espírito-ministerial. Está aí, vocês moram num país livre que pode professar fé livremente. A maioria de vocês tem tempo, recurso, saúde e energia para tal. Vocês estão esperando. Tem que ser homens assim. Imagina um homem desse pregando, um homem desse pondo as mãos, um homem desse orando, um homem desse evangelizando. Pensem nisso. Não abra mão da verdade. Não se vendam por dinheiro, por nada. Não sejam homens corruptos. Sejam homens santos, diferentes. Nós temos pessoas aqui suficiente para mudar boa parte da sociedade francana. Pessoas aqui que tivessem isso que eu estou falando, aonde estão plantadas, poderiam causar impacto em muito lugar, de muitas maneiras. Pensem nisso. Afinal de contas, a Bíblia diz que somos como erva, que secam-se as folhas e os ventos sopram, e não se acha mais o lugar delas. Como um vapor que se desvanece, como neblina que se dissipa. Então vamos fazer algo duradouro, vivendo vidas assim. Por isso que eu tenho fascínio
pelos puritanos, que os homens conseguiam ser reis, governantes, estadistas, ministros e homens piedosos, profundos com Deus. Como J.I. Parker diz, em contraste aos puritanos, nós somos anões, eles eram gigantes. Precisamos ser esses gigantes. Ah, pastor, eu não tenho intelectualidade do Joe Owen. Você pode ser um gigante na oração. Quando visitaram as igrejas do Paul Chun, um missionário foi lá e passou numa sala onde tinha várias salas de oração e viu uma sul-coreana orando em cima de uns papéis, pressupõe-se que eram pedidos. Ele passou e viu uma sala vaga e foi orar. Ele orou por quase 3 horas, orou com toda a intensidade. Falou, puxa vida, deve ser uma das pessoas que mais orou aqui hoje. Quando ele volta, a mulher está do mesmo lugar, do mesmo jeito, em cima dos papéis, como se estivesse imóvel ali. Então esse tipo de coisa tem que ser comum na nossa vida, na nossa igreja. Terceiro, formação bíblica e teológica. Formação bíblica e teológica. Tem cuidado de ti mesmo, então, é o quê? Paulo está dizendo, olha, vocês têm o ofício, a incumbência de cuidar da igreja. Mas cuidado para não cuidarem dela, descuidando de si mesmos. Então, atendei por vós, cuidai de vós, compreende santificação, zele pela pureza, Levítico 10. Vida devocional, zelem pela vida devocional, não abra mão dela por nada. Primeiro, a leitura, 1 Timóteo 4,16, não deem comida passando fome. Segundo, oração, Paulo fazendo missões, encontrava lugar para orar. Uma vida piedosa, zelem pela piedade, assim vocês estão atendendo por vocês. Terceiro, formação bíblica e teológica, invistam em vocês, invistam na vida de vocês. Olhe que Paulo, para você ter uma ideia, 2 Timóteo 4,13, ele diz assim, ó, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. William Tyndale, quando foi preso, ele levou um exemplar da Bíblia e um livro de gramática do grego. Os homens estavam na cadeia e estavam estudando. O que Paulo está mostrando aqui? Ele é um estudioso, que o ministério dele não podia ter a envergadura que teve sem estudo. Então, você tem cuidado de ti mesmo. Olhai por vós, se capacitem bíblica e teologicamente. Se capacitem bíblica e teologicamente. Material vocês não podem reclamar nessa igreja, tem sido doado, dado e vendido a preço de banana, por bagatelas. Então o que acontece? Eu não consigo acreditar como é que tem livro ali naquela livraria, o preço que está e você não tem ele. Eu fico impressionado com que ninguém se interessa por aquela obra azul que está ali atrás, a história dos Hebreus. O maior e melhor compêndio escrito sobre os Hebreus da terra. Flávio José. Não, está lá. Eu não sei o que um ministro, um pregador da palavra, ele quer sem investir nele. Você pega um livro que está sendo vendido por R$120, ele custa 200. Como é que não compra? O livro do William Lane Craig, Apologética, que trata de assuntos de uma maneira simples e profunda, que
que é livro de cabeceira de qualquer pregador. Como é que não compra? Cara que aborda a homossexualidade de uma maneira científica, patológica, extraordinária. Traz conhecimento que eu acho que ninguém no mundo trouxe com aquela clareza. Está aí, ó, traduzido no português por R$20. Então você tem que investir. A Bíblia diz, deixa eu lembrar, que está escrito em Pedro. Como é que aquele versículo para responder a razão da fé? Estáis preparados para responder a cada um que pedir a razão da vossa fé. Agora um obreiro não pode dar o luxo de apanhar de um testemunho de Jeová, de um espírita, de um católico, discípulo do padre Paulo Ricardo. Agora, se ele não investir, então tem que cuidar de si mesmo. O Paulo está dizendo, ó, vai vir gente polida, vai vir heresia bem maquiada. Cuida de ti para restringir os lobos que vão vir. Então você precisa investir. Olha Paulo, ó, eu estou preso, traz a capa que eu estou com frio, comida. Ó, mas não esquece dos livros, principalmente dos pergaminhos. Imagina os discípulos de Paulo, que testemunho. Meu Deus, o homem está preso, está pensando em livro. Falta algumas cartas ainda para acabar. Pensa nisso. Tem uns aqui que só vai estudar preso mesmo. É para cadeia, como diz o Nelson. Então invista. Todos que estão aqui necessitam possuir uma biblioteca em casa. Porque qual que é a função do músico? Levar a igreja à adoração. Adorar quem e o quê? Adorar a Deus. Tem que ter conhecimento teológico. Você pega um hino da harpa, o cantor cristão, o que é aquilo? Teologia pura, escrita. A harpa cristã. Apressado corri, e em Jesus me escondi. E aí tantas outras que você conhece. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar. É isso, deve ser isso. Mas enfim, está lá. Chuva de graça, não é isso? Olha aí. Mas nessas músicas é recheada de doutrina. Então, filho, você precisa ter um biblioteca. Então, voltando para os músicos. Se vocês não tiverem conhecimento, vocês vão destilar vento e palha para a igreja. Pastores e pregadores, então, pelo amor dos meus filhinhos, precisam. Então, ter cuidado disso é isso, ok? Último. Vejam se são regenerados. Agora Jeová vai falar. Vejam se são regenerados. Como assim, pastor? Ter cuidado de si mesmo vocês precisam fazer um autoexame. Será que vocês são de fato regenerados? Nascidos de novo? Ou vocês, ao preparar os sermões de vocês, não estão decretando todo dia a própria sentença? Ou não estão levando vida para os outros, enquanto que para si levam morte? Atendei por vós, Paulo também está dizendo, cuidem da vossa salvação. 2 Coríntios 13:5, examine-se, pois, a si mesmo, para ver se está na fé. Por quê? Porque o ímpio não pode servir a Deus. Corações regenerados, Deus não se agrada. Olha o que está no Salmo 50, abre comigo lá, Salmo 50. Olha que espetáculo. Salmo 50.
verso 16 e 17. Verso 16. Mas ao ímpio diz Deus: olha só, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios minha aliança, uma vez que aborrece a disciplina e rejeita as minhas palavras? Se vês um ladrão e te compras nele, se vês um ladrão e tu compras neles, e aos adúlteros te associas, olha aí, de que te serve repetir os meus ensinar, pregar, e teres nos lábios minha aliança, uma vez que aborrece a disciplina e rejeita a minha palavra? Não me sirvam sem serem regenerados, sem nascerem de novo. Então olhai por vós, olhai por vossa salvação. Vocês são homens regenerados, vocês são mulheres nascidas de novo. Porque Deus está dizendo que, de que me serve a tua obra? Todos conhecem Provérbios que diz: abominação é para o Senhor o sacrifício do ímpio. O sacrifício, o serviço, o ministério, a obra, o louvor, a pregação, o ministério, é abominação para o Senhor. Olhai por vós, compreende, vejam se são regenerados, examinem-se a si mesmos. Essa mensagem vai para a internet e alguém pode estar me ouvindo ela agora e pode não ser regenerado. O que é de pastores, obreiros, diáconos, presbíteros, bispos e principalmente músicos ímpios que estão pregando, evangelizando, cantando, não está escrito. Então a recomendação de Paulo, antes de cuidar do rebanho, olhem por vós, verifiquem vossas vidas. E aqui entre nós, será que vocês são de fato regenerados? Será que vocês receberam um novo coração? Será que entre os músicos, os ministros de louvor, não há intrigas, porfias, emulações, facções, invejas? Isso é fruto da carne. O fruto da carne de Gálatas 5 é o fruto do não regenerado, do ímpio. Aí sobe esse grupo para solidificar um louvor num domingo. Sai da frente. A podridão vai subir. Uma pessoa dessa impõe as mãos, ministra a ceia, prega o santo sacro evangelho. Então Paulo está dizendo: olha por vocês. Talvez vocês estão cuidando de pessoas quando na verdade necessitam de cuidado. Talvez vocês estão levando a salvação para os outros quando na verdade vocês precisam serem salvos. Talvez estão pregando a regeneração, não sendo ainda regenerados. Já imaginou correr essa carreira a vida inteira? Profetizei em teu nome, expulsei demônios em teu nome, operei maravilhas no teu nome, fiz muitos milagres em teu nome. Olha, infelizmente eu tenho uma notícia para te dar: eu não te conheço. Por quê? Porque você zelou pelo rebanho, olhou por ele, mas não olhou para si, não cuidou de si, serviu e não foi servido, levou graça e não a recebeu. Isso é perigosíssimo. Pastor, pode ter uma probabilidade dos que estão aqui não serem salvos e dos que estão me ouvindo? Pode. Pode. Muito grande. Então você tem que cuidar, tratar com isso. Pastor, você tinha que abordar isso numa reunião dessa? Não pressupões que o obreiro já é salvo? Demas me abandonou amando o presente século. E aí vai.
No colégio apostólico tinha um excelente obreiro, está queimando no inferno agora. Cuidado com isso. Avaliem o ministério de vocês. Avalie quando vocês sobem aqui para tocar, cantar, ministrar. Avalie quando vocês são repreendidos, exortados, corrigidos, dirigidos. Como o coração de vocês se posiciona. Avalie a vida cotidiana de vocês. Você quer uma coisa interessantíssima para vocês saber quem vocês são? A Bíblia diz que quem o homem é o seu coração. O coração todo do homem, a sede das emoções. Os pensamentos do homem estão no coração. E a Bíblia diz que o coração é revelado, o cerne do homem, pelas suas palavras. O que fala a boca está em abundância no coração. Fique perto da sua esposa e comece a notar o que sai da boca dela. Nas últimas semanas e meses. Você vai notar que é aquilo que compõe o coração dela. E pelas palavras ela vai mostrar se é regenerada ou não. Se são palavras de um salvo, de um santo. Faça o mesmo com o marido. Faça o mesmo com os liderados. Vocês saberão onde está o tesouro, está o coração. Porque a boca, ela fala o que o coração e a mente processa. Então você também pode fazer consigo próprio. Ultimamente o que você tem falado. Na fala você expõe, na verbalização, objetivos, sonhos, metas, queixas, julgamentos. E ali vai demonstrando o seu coração que demonstra a sua conversão. Isso é muito sério. Então tem que ser tratado isso. Tem que ser tratado isso com Deus. Pode acontecer, pastor, de eu me manifestar depois individualmente e dizer, pastor, essa reunião realmente mexeu muito comigo e eu quero dizer para o senhor, eu tenho dúvidas acerca da minha salvação, da minha regeneração e eu não quero me expor o reino, nem a igreja. Eu quero tratar com a minha salvação, eu quero ter um novo coração primeiro. Belíssima atitude. Não está querendo dizer que se não é regenerado, nunca será. Se não é salvo, não pode vir a ser. Pode vir a ser. Por isso que Paulo, olha para o teu presbitério e vê se não tem nenhum lobo disfarçado de ovelha. Cuida de si próprio para saber se você realmente tem um coração regenerado. Ok? Quantos estão entendendo? Diz amém. Por que vocês murcharam? Antes de acertar aí, acertou ali, viu? Agora, olhai por vós, atendei por vós e pelo rebanho. Primeira recomendação de Paulo, vocês. Segunda, agora o rebanho. Atendei pelo rebanho. Pela igreja. Pelos vossos discípulos. Pelas vossas congregações. Pelas vossas famílias. Atendam por elas. Cuidem delas. Assessorem, monitorem, municiem, apacentem, alimentem, doutrinem, ensinem, discipulem suas ovelhas. Cuidem delas. Então, primeiro Paulo diz, cuidem de vocês. Agora, cuidem da igreja. Essa reunião, então, está consistindo nesta passagem, que é uma necessidade da nossa igreja, da Igreja Aliança do Calvário. Então, primeiro eu tratei com a tua vida. Espero que você tenha anotado tudo e já inicie esse processo de autoexame e de manutenção pessoal. Vida devocional, oração e estudo, santificação, regeneração e estudo. Agora vamos cuidar do rebanho. Então, primeiro o que Paulo revela aqui? Que a igreja foi inaugurada em Atos pelo Espírito Santo, sob a autoridade apostólica.
E a igreja foi estabelecida, o corpo místico de Cristo, aqueles que aceitaram a Cristo, aqueles que vieram à fé através do arrependimento, se integraram nesse corpo formando a igreja. Não necessariamente templos, congregações, não existiam no primeiro século, nas primeiras décadas da era cristã, mas eram reuniões em grupos, em famílias, e depois foi ter os templos, as congregações, e veio se tornar a igreja. E uma vez a igreja estabelecida, salva, remida, lavada, ela não só é salva e deixada aos seus próprios cuidados. Quando eles atendem, cuidai do rebanho, está dizendo, a igreja precisa de cuidado. Ela precisa ser cuidada. Ela não pode ficar à mercê dos lobos, à mercê do tempo, à mercê do inferno, à mercê do mundo. Ela necessita de cuidado. Ela necessita de pastoreamento. Agora antes era de você para você, agora é de você para a igreja. Então atendei. Então você que está aqui, todos estão aqui, pastores, diáconos, obreiros, é dever de você cuidar do seu rebanho, dos seus discípulos e da aliança do Calvário em geral. Agora tratado, agora santificado, agora com a vida devocional em dia, agora regenerado, agora piedoso, você tem condição de cuidar da igreja. Quais pessoas nessa igreja estão sem cuidado? Quais pessoas nessa igreja não estão sendo atendidas, já que Paulo ordena, atendei pelo rebanho? Você está atendendo a necessidade daquela senhora, daquela família, daquele jovem? Atendei pelo rebanho. Você está cuidando dos adolescentes, das congregações que você tem, dos discípulos que Deus te entregou? Então a reunião aqui hoje é para enfatizar, estimular isso na sua vida. Seu ministério não foi te dado, o seu chamado não foi manifestado para você ficar estéril, passivo. Você precisa executá-lo, você precisa cuidar da igreja. Todos nós, ainda que a maioria não seja pastor, tem o dever de pastorear, discipular, ensinar, exortar. Então vocês não podem dar o luxo de apenas sofrerem cuidado. Vocês necessitam cuidar. E Paulo, quando ele vai discursar todo o conteúdo do discurso de Atos 20, ele diz, eu não cessei de ensinar, de admonestar cada um de vós, nenhum sequer ficou sem cuidado. Então toda a estrutura dessa igreja tem que ser cuidada. Toda a membresia tem que ser cuidada. Todos os irmãos deste ministério precisam da sua atenção, cuidado e discipulado. E eu escolhi dois fatores importantíssimos para esse cuidado: intercessão e discipulado. Intercessão e discipulado. Como eu cuido do rebanho? De que forma eu atendo a necessidade do rebanho? De que forma eu coopero para o rebanho? De que forma eu cuido da Igreja Aliança do Calvário? Qual é a melhor forma de cuidar da congregação do aeroporto, do Santa Efigênia e do Santa Teresinha? Qual a melhor forma de cuidar das discípulas, dos discípulos, dos casais, do jovem, da congregação inteira, dos obreiros? Eu separei duas que para mim é das mais importantes, das tantas que eu poderia ter separado. Um dos maiores maneiras e métodos de cuidar da igreja, local, geral, individual ou coletiva,
é intercedendo por ela. 1 Samuel 12, 23, anota aí, no campo da intercessão. 1 Samuel 12, 23, olha o que Samuel diz: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Olha aqui, o povo estava aqui, num período de 300 anos de juízes, Samuel, o último juiz, já ali passando o bastão para Saul, sobre a égide de Israel. Ele estava dizendo: a minha maior função, o meu maior ofício para com vocês é ser intercessor de vocês. E como que Samuel via a intercessão? Um pecado deixar de orar. Longe de mim esteja eu pecando contra Deus, deixando de orar por vocês. Olha aqui, o pastor que não ora pela sua congregação, o ministro que não ora para os seus discípulos, o cristão que não ora pela sua família, está pecando. Longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Samuel está falando que era intercessor da nação de Israel, intercessor do povo de Deus. Atendei pelo rebanho é interceder. Não, escute, não existe ferramenta mais completa, mais eficaz, mais profunda, que possa ser utilizada para o ministério, os discípulos, a igreja, do que a intercessão. Onde terminam seus limites, começam os de Deus através da intercessão. Onde o teu braço não alcança, a intercessão alcança. Aquilo que você não pode realizar, a intercessão, Deus através dela realiza. Mentes são mudadas, crises são solucionadas, pecadores se convertem, bêbados abandonam o álcool, pessoas são livres, ideias brotam, portas se abrem, milagres ocorrem, fronteiras são rompidas através da intercessão. Vocês às vezes estão como Ageu: semeai muito e colhei pouco. Por quê? Porque semeiam na carne. Às vezes vocês estão tratando o ministério com um saturante aconselhamento, uma saturante cobrança, e não está tendo resultado. Ao invés de estar gastando horas a fio intercedendo. Por quê? Porque você está realizando uma obra que cabe ao Espírito Santo. Você está querendo que eles engulam o Evangelho, pressionando, cobrando coisas que eles nem receberam. Então o rebanho é monitorado, o rebanho é guardado, o rebanho é santificado, o rebanho é amadurecido através da intercessão. A doutrina que ensina que nada é feito sem oração. Não é aquele escritor que diz, quando Deus intenta trazer um avivamento para uma igreja, uma cidade, a primeira coisa que ele faz é pôr a igreja a orar. Intercessão. Então vocês precisam interceder. Meu irmão, orai uns pelos outros, diz em Tiago. Uma coisa que eu vejo que vocês não estão fazendo, vocês não são exímios intercessores, eu sei disso. Vocês não são intercessores dessa igreja. Pode ter uma meia dúzia aí, mas não vamos a lugar nenhum. Quando começa a estourar crises na igreja, pecados, obreiros se esfriando, o clima, o próprio culto, pode ter certeza que os líderes deixaram a oração, não estão orando. E se você quer o oposto, pode ter certeza que eles estão orando. Então isso tem que ser um espírito que tem que estar em você, uma sensibilidade, uma responsabilidade inerente em você, sua. Então, quem está cobrindo esse menino de intercessão?
Por exemplo, vocês têm que ser intercessores uns dos outros. Senhor, eu venho nesse momento interceder pelo campo de obreiros da Igreja Aliança do Calvário, pela vida do pastor Paulo. Intercessores. Eu venho interceder para aquele irmão Thales, que está 6 meses consecutivos em uma profunda coma, em estado gravíssimo. Eu venho interceder pela obra na igreja do Jardim Aeroporto, meu Deus, que prospere, que etc. Eu venho interceder pela vida do pastor Danilo, que recentemente sofreu uma situação na família. Tem que interceder. E quanto mais dos discípulos de vocês. Aí você pega os discípulos que vocês cuidam. Um jovem, ou casais, ou grupos, as congregações, pastor, não prosperam, não santificam, não vencem o pecado, não progridem. Eu tenho certeza que não estão sendo cobertos por intercessão. Sabe por quê? Porque o que o seu braço faz compreende 10% do que 90% é feito pela oração. Não tem chance nenhuma. É muito esforço e pouca colheita, porque planta na carne. Tem que ser exímios intercessores. Olha Paulo, filhinhos, escrevendo aos Gálatas, por quem de novo sofre dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. Essas dores de parto eram de joelhos, era o Espírito, era a intercessão exaustiva de Paulo. Se não tiver intercessão exaustiva pelo aeroporto, não prospera. Pelo Santa Efigênia e Teresinha, não prospera. Por aqueles casais, pelos membros e ovelhas dificílimas, tem que haver uma cobertura intensa de intercessão. Isso é atender pelo rebanho. Que maneira mais eficaz de interceder, de atender pelo rebanho, do que orando por ele? E Samuel vai dizer, longe de mim esteja eu pecando, deixando de orar pelo rebanho. Vocês precisam, meus queridos, eu estou dando meu testemunho, eu nunca consegui nada sem ardente, exaustiva, desumana intercessão. Eu sei que a parte mais pesada da oração é uma batalha, é colossal o tal da intercessão. Mas é ali que as guerras são ganhas. Então cubra cada discípulo seu individualmente em oração. Ore por cada marido pela sua esposa incessantemente. Cada esposa pelo seu marido incessantemente. Cada mãe pelo filho, filho para o pai incessantemente. Ore pelas congregações, ore pela minha vida, ore uns pelos outros, interceda. Esse evangelho moderno, um evangelho virtual, eu passei um e-mail já, pastor. Ah, passou um e-mail, filha? Emiti algo. Um evangelho. Não, pastor, a minha vida é no computador, eu consigo. O que é isso? É mato, é olheira. É noite, é piso frio, é jejum, é olho inchado. Foi assim durante 19 séculos. Por que agora mudou? Durante 19 séculos foi assim. Dos teólogos aos missionários, dos evangelistas aos profetas. Mostra em toda a escritura onde um homem deixou de orar e teve sucesso. Olha Moisés, o maior intercessor do Antigo Testamento. Deus, eu vou punir esse povo com a minha ira. Moisés se coloca entre o povo com ardente intercessão. Deus aplaca a ira dele. Olha Abraão, destruiria tu justo com o ímpio. Deus, eu vou mandar fogo sobre o Sodoma e Gomorra. Meu sobrinho Ló está lá, não faz isso. Intercessão. Olha Rebeca, estéril, Isaac orou instantemente. Deus abriu a madre dela. Intercessão. Esses homens avançavam de joelhos. Lutero, antes de comparecer na dieta de Worms, ganhou lá a batalha 2 noites antes, em claro, em oração. Um teólogo, doutor em filosofia, um magistrado, aqui
Não posso confiar na minha carne. John Knox, o reformador da Escócia. Eu não temo os exércitos escoceses, eu temo as orações, intercessões. John Knox. Você não pode se queixar, porque eu sou a prova disso. Pastor, eu sou analfabeto, eu também era. Acredito que ainda sou. Pastor, não tem família, não tem... Pastor, você não está me vendo? É aqui, pastor. Você não é analfabeto suficiente ao ponto de não saber orar. Você não é pobre o suficiente ao ponto de não saber orar. Você não está doente, é fraco fisicamente ao ponto de não conseguir orar. Na oração você vence as maiores batalhas. Eu vou falar uma coisa, dificilmente eu perco uma batalha em oração. Igual o George Miller diz, quando eu estou convencido que alguma coisa é a vontade de Deus, então eu oro até consegui-la. Ou até Deus me provar que não é a vontade, eu paro de orar. Você sabia que eu tenho discípulos ou pessoas que passaram pela minha mão do basquete há 7, 8 anos, que eu não os vejo, e 8 anos sem os ver, eu oro por eles até hoje. Eu intercedo dessa maneira, Senhor, aonde estiverem agora, estejam fazendo o que estiverem agora, no estado que estão, alcança-os, livra-os, guarda-os, salva-os. E eu tenho absoluta certeza que muitos deles eu verei no céu em resposta às minhas orações. Outra coisa que eu gostaria que você fosse conhecido, e que essa com a piedade, eu não preciso mais nada de você. Que você fosse um homem de oração, uma mulher de oração. Queria que alguém passasse, e aquela moça? Aquela ali é uma mulher de oração. Aquele moço, ele é simpático, né, pastor? E o que ele faz? Não faz muita coisa não, ele é o intercessor da igreja. Um homem de oração. Então, isso aqui não é uma pregação abstrata. Isso aqui é princípio para obreiro da Aliança do Calvário, que está sendo ordenado na reunião de obreiro pelo pastor Paulo, para ser executado após o término dela. Ainda hoje. Porque todos vocês estão sofrendo problemas com discípulos, com congregações, com famílias, com resultados que vocês não obtêm. E eu vou dizer que o grande segredo está aqui. Intercessão. Moisés com Israel, Abraão com Ló, Isaac com Rebeca, e assim por diante. Você vai ver aqui, Paulo em Filipenses 1,4, em Filemão 1,4. Ele escreve uma carta para Filemão e diz: lembrando de você, Filemão, nas minhas orações, individual. Depois para Filipos, e lembrando sempre de vós nas minhas orações. Paulo era intercessor tanto das igrejas, Colosso, Tessalônica, Éfeso, como de discípulos individuais, Tito, Tíquico, Filemão, Timóteo. Por que você está lembrando de mim na oração? Porque eu estou te cobrindo em oração, eu estou intercedendo pela tua alma. Vocês precisam. Gente, você está notando que parece coisa até meio... Nossa, não, mas ela é comum em toda a Escritura, é patente de qualquer obreiro. Hoje eu necessito disso. Essa igreja precisa de intercessores ávidos, perseverantes. Joga tudo para o ar, vai orar. Deixa arder, deixa feder. Eu quero ver se Deus vai permitir alguma tragédia. Porque a gente deixa tudo, para cuidar dos nossos compromissos, sempre deixa a oração. Por que não pode começar a deixar os compromissos para a oração? Vamos deixar Deus ganhar uma vez só? De vez em quando ele tem que ganhar, não tem? Não, hoje o senhor vai prevalecer, hoje o cliente, hoje a bufunfa, hoje a esteira, hoje a hidroginática, vai ter que perecer hoje. Não, hoje não tem jeito de dar chapinho, esmalte, hoje eles vão ter que perder. Eles sempre ganham, né? Hoje eu vou borrar a maquiagem, hoje eu vou arrancar
azulejo do chão. Hoje eu vou subir parede. Hoje eu vou ficar simplesmente assim, minha política com Deus. Eu não te deixo sair enquanto me abençoar. Ou não saio daqui até falar isso comigo, ainda que isso... Intercedam, se ponham na brecha. Deus chega para Ezequiel: procurei alguém que se posicionasse na brecha, e a ninguém encontrei. Sejam exímios intercessores. De quem? Do rebanho, das congregações, dos discípulos, da própria família. Eu estou dizendo de trabalho. Você vai sair daqui cansado, exausto, fedendo, com fome, e você vai optar tomar banho e dormir, ou rogar por essas pobres almas, interceder para aquele irmão, para aqueles que você sabe que estão em estado de coma, que estão respirando por aparelhos e que a qualquer momento surtam, você perde. E amanhã a mesma coisa, depois de amanhã até a volta de Jesus vai ser fardo, é fardo. Agora, se você não fazer, meu Deus do céu. Então, olhar pelo rebanho e interceder. Segundo, último dessa etapa, porque hoje, filho, você vai madrugar. Eu vou te tratar hoje. Como que eu zelo pelo rebanho? Primeiro, intercedendo. Segundo, discipulado. Segura aí, tenta concentrar. Eu sei que está exaustivo, porém produtivo. É porque tem uma outra parte que eu não posso deixar de falar. Mas aí você vai no intervalo, você vai poder bater perna. O que eu preciso tratar, nós ficamos quantos meses sem reunião? Cada dia um viajando, pós-graduando, Réveillon, Ano Novo, Natal, aniversário da tia, da avó. Discipulado. Então, meu Deus, se você ouvir isso aqui, irmão do céu, se você for sem dente, analfabeto, tiver meio cérebro, mas for intercessor, você é um gigante dentro dessa igreja. Um gigante. Segundo, é discipulando o rebanho. O que é discipulado? Presta atenção. As pessoas, o rebanho, o corpo, a igreja, precisa de progresso, precisa de crescimento, precisa frutificar, precisa avançar. Então as pessoas entram, elas não podem continuar como estão, elas têm que crescer na graça, no conhecimento, em santificação, no caráter, frutos. Então como que isso ocorre? Quando eu cuido, atento, olho pelo rebanho, atentai para o rebanho. E qual uma das maneiras de atentar? Discipular, ensiná-las. Se eu não ensinar, elas não crescem. Se eu não ensinar, elas não aprendem. Se eu não ensinar, elas não frutificam. Vou te dar um exemplo. Atos capítulo 8, abra lá. Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, verso 27. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentando no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-se deste, desce do carro e acompanha. Correu Filipe e ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? Até aí. Olha só, essa pessoa já tinha acesso à escritura, Isaías, Bíblia. Já tinha acesso ao templo, foi a Jerusalém para adorar, igreja. Já tinha conhecimento da religião, da fé de Deus. Entendeu? Ele já tinha tudo isso. Estava dentro da igreja. Tinha sido evangelizado, trazido.
Mas note, não tinha sido batizado ainda, não tinha sido regenerado ainda, não tinha crido ainda. Depois de muito tempo, com as escrituras na mão, indo ao templo, olha só, já estava algum tempo com as escrituras, já estava algum tempo frequentando o templo, já estava algum tempo conhecendo sobre a religião judaica, não tinha convertido, nem batizado, nem crido. Por quê? Porque ele não entendia alguns aspectos da fé cristã, ele não entendia o evangelho, ele não entendia a doutrina, então aquele homem estava privado de crescimento. E por que ele não entendia? Como eu posso entender se ninguém me discipular? Como eu posso dar fruto se ninguém cuidar de mim? Como eu posso crescer se alguém não me ensinar? Discipulado. Está cheio de eunuco dentro da igreja. Está cheio de eunuco que não nasceu de novo, que não cresce em santificação, que não crê, que não dá fruto. Porque como ele pode fazer se ele não foi dotado de uma capacidade individual? Alguns são, ou o Espírito dá um esclarecimento maior. Esse não deu, é o caso de tantos. Então, essa ovelha, esse rebanho, precisava ser atendido. Atendei pelo rebanho. Como? Qual a melhor maneira de atender pelo rebanho? Discipulado, doutrina, ensino. E nós estamos vendo pessoas dentro da igreja que não estão vencendo o pecado, que não estão avançando na fé, que não estão crescendo no conhecimento bíblico, que não estão dando fruto no caráter. Por quê? Falta de discipulado, acompanhamento. Como eu posso dar fruto se você não me ensina? Você precisa acompanhar teu rebanho. Você precisa ensinar, discipular aquela senhora. Ela não vai entender lei e graça se você não ensinar. Não vai entender santificação se você não ensinar. Não vai entender princípio conjugal se você não ensinar. Não vai aprender vestimenta, palavras, conduta, finanças se você não ensinar. Não vai entender sobre seitas, religiões, heresias, neopentecostalismo se você não ensinar. Continuará então 1, 2, 10 anos dentro da aliança do Calvário, dentro da congregação, em completa ignorância, infrutífero. Aquele irmão sempre no pecado, sempre na carne, sempre dando trabalho, sempre. Por quê? Como eu posso entender se alguém não me ensinar? Nem um membro sequer da igreja pode ficar sem ser ensinado, sem discipulado. Agora vamos notar, verso 32, 31. E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar junto dele. Verso 32. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Verso 34. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques. Mesmo lendo, ele não entendeu. A quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? 35. Então Filipe explicou, discipulou, ensinou, e começando por esta passagem da escritura, Isaías, anunciou-lhes a Jesus. Agora o 36. Depois que ele discipulou, seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se crer de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram da água, e Filipe batizou o eunuco. Você viu quanta coisa aconteceu aqui? Depois do ensino? Até então, olha o eunuco. Ia, vinha. Quando ocorreu o discipulado,
houve progresso, houve fruto, houve mudança. Depois que ele foi discipulado, ensinado, aquele membro que não frutifica, que não santifica, que não sai por ignorância. Depois que foi ensinado, ele mudou, ocorreu mudança, progresso e fruto. Progresso. Até então ele não tinha entendimento. Se fala do profeta ou de outro? Aí Filipe fala, discorreu e chegou até o Cristo. Ele entendeu que era o Messias. Ele progrediu no seu conhecimento bíblico e teológico. Progresso. Segundo, mudança. É lícito se crer de todo o coração. Eu creio. Fé. Regeneração. Ocorreu mudança na vida do eunuco, o discipulado. Fruto. Aí a água, que impediu de ser batizado? E o batizou. Fruto. Vários aspectos ocorreram na vida daquela ovelha inerte, passiva, fraca, depois que ela foi discipulada. Lembra-se? Já conhecia o templo, não era batizada. Lia as escrituras, mas não tinha entendimento do evangelho. Não era nascida de novo, não era salva. Depois que Filipe discipulou, ensinou, prosperou, progresso, conhecimento bíblico dele se elevou. Mudança, creu. Fruto, batizou. Você quer isso nos seus discípulos? Quer progresso? Quer que eles cresçam? Você quer mudança nos seus discípulos? Transformação, santificação, caráter. Você quer que eles deem frutos? Discipule-os, ensine-os, caminhe com eles. E é isso que a Igreja Aliança do Calvário está precisando. E essa é uma maneira excepcional de você atender pelo rebanho. Vamos fazer isso. Que não seja o ensino do paletó. José, estão roubando seu paletó ali, José. O José não olha. José, o seu paletó estão roubando. Depois, nossa, pastor, roubaram meu paletó mesmo. Mas eu não te falei. Mas eu achei que o senhor está pregando, pastor. As pessoas pensam assim da pregação. Não, quando pregação não é verdade. Cuidado que pode ser o carro que está roubando lá, né? Então, zelem por vocês, santificação, devocional, oração e leitura. Regeneração, conteúdo bíblico teológico. Zelem pelo rebanho, intercessores. E discipulem. Amém? Primeira parte encerrada, pode beber água no banheiro.